A metodologia que o grupo irá utilizar será interacionismo simbólico, no modo de participantes como observador, além de entrevistas, artigos e notícias atuais. O grafite apareceu nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, na Idade Contemporânea, em 1970. Alguns anos depois, chegou na cidade de São Paulo, em uma época conturbada pela ditadura militar. O grafite está ligado diretamente a vários movimentos, em especial ao hip-hop. Esta arte surgiu nos espaços públicos com a finalidade de expressar a realidade das ruas, sendo seu principal tópico a opressão de menos favorecidos. No Brasil, o estilo do grafite sofreu modificações, sendo reconhecido como um dos melhores no mundo. Tenho 36 anos, 24 anos de grafite, sou da Zona Norte, terceira geração de grafite do Brasil. Comecei, acho que era 95, 94. Comecei de curiosidade, na época nem não tinha informação nenhuma do que era. Tipo, vi uma pessoa pintando, tava indo pra escola, falei, caralho, que muito louco, por que o cara tá fazendo isso? Aí, tô aqui. Eu acho que a minha maior influência externa foi um professor de artes que eu tive na primeira faculdade. Que eu entrei na faculdade não sabendo também o porquê que eu estava na faculdade. Só deduzi que talvez se eu fizesse artes eu ia aprender a desenhar e a pintar, porque isso eu nunca aprendi isso direto com grafite. Para eu escolher ser grafiteiro, ter isso como lifestyle, foi bem difícil para a família, né? Minha família é tradicional, então quando eu optei por fazer isso daí, meu pai já me botou pra fora de casa. Cara, o processo criativo é muito pessoal, mano. Tipo, nem sempre eu pinto querendo fazer alguma coisa. Eu costumo brincar muito com estilos, assim. Eu gosto muito de provocar um pouco, ao mesmo tempo eu gosto de encantar. E eu escolho isso de acordo com o terreno que eu tô. Se eu estou num terreno amigo, se eu estou num terreno inimigo. Do mesmo jeito que cada viagem que você faz é marcante para você, você quer que seu trabalho seja para alguém também. Cansa pintar, mas porque você está se colocando muito ali. Você não sabe se vai ter mais essa oportunidade. O processo criativo é muito de fase. Ele não tem não é uma receita de bolo. Ele flui. Eu gosto muito de deixar as coisas meio subliminares, né? Não gosto muito de mastigar a informação. Então geralmente eu gosto eu retrato muito figura feminina, que pra mim é uma coisa mais sacra, né? Mais sagrada. Mulher é foda. Então eu gosto sempre de colocar elementos como triângulo, coração, flecha, que são coisas que me remetem ao conceito do que eu materializei sobre a questão feminina, né? Então, doação, equilíbrio, controle. Então, mas são coisas que a pessoa vê e fala, mas o que isso tem a ver? É justamente que o espectador tem preguiça de pensar um pouco. Então, acho que o meu papel também é não mastigar essa informação. Mano, para um pouco, 5 minutinhos, olha, pensa, analisa. Mas o meu trabalho é muito cheio de simbologia. A simbologia para mim entra como uma coisa conceitual. A técnica é só a maneira que eu expresso isso daí no trabalho. Dentro da linguagem do grafite eu acho que eu já fiz de tudo. Eu só não pichei. O resto, todas as vertentes, estilos eu brinquei. Então a ideologia que eu tenho desde quando eu comecei é a mesma. O que mudou foram esse amadurecimento de para onde o seu trabalho tem que ir. Não tem necessidade de mudar a vida inteira. Eu mudo a vida inteira, por que meu trabalho não vai mudar? Eu como pessoa, eu tenho até posturas diferentes do que o artista tem. E eu gosto que fique separado, bem claro. Mas quando eu tenho que me comunicar, esses dois viés têm que se encontrar. Sofri muito preconceito aqui e fora, praticamente sempre. A gente surgiu disso, a gente surgiu do caos. A gente sabe lidar com isso, não é uma coisa que tira a nossa esperança. Não, pelo contrário. A gente sabe que a gente tá aqui por causa desse tipo de situação.
O nosso movimento surgiu a partir dessa repressão. O grafite evoluiu muito. Nesses últimos 10 anos, evoluiu que o mundo inteiro não conseguiu evoluir. O que o grafite te deu? Tudo. Da minha meia, tudo. Casa, carro, roupa, tudo. Mas acho que o que ele mais me deu e que é o que, puta que pariu, não tem preço, é a vivência. A vivência que o grafite te dá é foda. A arte sem ativismo, ela é só entretenimento. Se a arte não tiver, no mínimo, se o seu trabalho não tem um cunho crítico, que a sua postura como artista tenha. Senão você é um... Puta, vai tomar no cu. Caralho. É fundamental pro artista ele reivindicar as coisas que as outras pessoas veem, mas não querem aceitar. Ou não querem, ou tem medo de se expor. Eu sou Daniel Boleta, conhecido, meu apelido é Boleta desde criança, né? E eu fui conhecido com esse nome na arte do grafite. Eu comecei minha história com arte de rua com 13 anos de idade, hoje eu tenho 40, com a pichação. Comecei pichando e tal, pichei por muitos anos, fiquei conhecido no mundo da pichação. E aí comecei a ver grafite por revista, comecei a ter um tipo de referência. Naquela época não tinha internet ainda, né? E aí gostei e tal, sempre gostei de skate, de bike, BMX. E me interessei pela cultura do grafite que andou sempre ali com o skate, né? O skate. Então, o meu processo criativo começa de acordo com o material que eu tenho, o espaço que eu tenho também para fazer, o tamanho do muro, o formato dele. Mas eu sou bem adaptável, assim, né? E assim, o meu processo ele é meio freehand, meio freestyle, assim, embora eu já tenha uma linha de desenho, de coisas que eu estude, de ícone, de símbolos, eu vou aplicando aquilo ali dentro de uma coisa que eu sinto que precisa no momento ali pro lugar, né? Eu uso bastante o pássaro, uso bastante elemento da natureza, folha, água. Já sofri represária, mas isso daí não atinge não, mas assim, o porquê eu continuo pintando porque é minha vida, né? Eu não sou um cara que viu os outros fazendo e fui fazer. Isso veio pra mim e eu me desenvolvi na época que não tinha informação disso, tinham poucas pessoas que faziam no Brasil. E foi pro meu sangue, pra minha alma. O grafite me deu a minha vida inteira. Conheci amigos, mulheres, filhos, tudo que eu vivo. Ele me leva pros lugares, conheço lugares, paz de espírito, satisfação, insatisfação, já deu osso quebrado, já deu tanta coisa. Meu nome é Silvana, sou professora de História da Arte aqui da faculdade, da ESPM. Bom, falar de grafite para mim é mesclar um pouco a parte histórica, teórica e com a minha vivência. Eu sou formada em artes plásticas e quando eu comecei a faculdade o grafite estava começando a dar as caras aqui no Brasil de uma forma mais intensa. Ele já existe no Brasil desde do final da década de 60, até anterior, mas no final da ditadura militar, o começo da abertura nos anos 80, o grafite foi tomando forma e foi chegando às ruas de uma maneira mais intensa, né? Sem aquela opressão típica da época anterior. Mas o grafite como linguagem, ele vem de muito tempo atrás, ele está muito ligado à questão das tribos urbanas, principalmente tribos que de alguma maneira eram excluídas dos processos de participação, tanto da cidade quanto político, econômico. Nos Estados Unidos em especial, ele está muito ligado ao movimento hip hop, que é um movimento da música
e que acontecia principalmente nos bairros negros e afastados, né, de toda a inclusão social e econômica, e era uma forma de manifestação e basicamente uma coisa que começou a se identificar ali e que passa a ser uma característica do grafite é você ter voz a quem normalmente não é escutado. E por que as ruas? Porque o espaço mais democrático é a rua. E normalmente essas tribos, elas vivem na rua, elas vivenciam a rua muito mais que as elites, muito mais que outras camadas sociais. Então, obviamente que desde o seu início ela vem associada do conceito de transgressão, né? Então, existe um lado dos grafiteiros que não concordam com essa migração do grafite para os espaços de galerias, museológicos e de espaços de exposição oficial, e existem os grafiteiros que acham que sim, porque o grafite sempre foi uma manifestação artística e como toda manifestação artística merece também o reconhecimento. Mas essa discussão é eterna. Eu conheci um menino muito interessante que o negócio deles era ter parede. Eles queriam uma parede, né? Não importa onde, eu queria uma parede para pintar. E eles usam muito as pontes das marginais como forma de intervenção, interferência e tal. Então tem essa molecada com muito talento e que ainda preserva esse sentido do grafite mesmo de intervenção urbana, de dar voz ao invisível e tal. Eu acho que tem espaço para tudo, né? Eu acho que o grafite é sim, no meu entender, uma manifestação estética e plástica extremamente relevante. Eu acho que o espaço urbano ele tem que ser ocupado, ele tem que ter voz. O espaço urbano é o lugar das pessoas, é o lugar aonde a gente se reúne, onde a gente reflete, onde a gente se sente na cidade, aonde a gente se sente no coletivo. Agora, não é uma linguagem que é acessível a todo mundo. Eu acho que o grafite, por ele ser uma reinterpretação e ele ser uma manifestação autoral muito própria, ele esteticamente ele não é uma arte acolhedora no sentido da palavra, né? É uma arte transgressora, ela cria ruído, ela cria ruptura, ela cria impacto, ela incomoda na maioria das vezes. Então, obviamente que no aspecto social, nem todo mundo compactua com isso. Eu costumo dizer que existem obras de arte, existem manifestações estéticas plásticas que você precisa querer chegar. É como eu disse desse menino que eu conhecia. Um pintor ele precisa de tela para pintar, um grafiteiro precisa de parede, né? Então é o meio da parede, o meio urbano se torna grande fonte de linguagem para eles, né? Então existem inúmeros espaços para discussão nesse meio. A crítica em geral se mantém fora desse repertório. Como tudo no Brasil, falta comprometimento crítico, falta comprometimento analítico, reflexivo sobre a importância dessas manifestações. Então, não adianta só fazer, nós precisamos pensar, a gente precisa escrever, a gente precisa refletir, sem preconceito, sem regra, mas entender isso como um fenômeno urbano que veio para ficar. E, para mim, um dos mais legítimos que a gente tem nos últimos tempos. A conclusão final que nosso grupo chegou foi que é inegável o crescimento de números de adeptos do movimento grafiteiro no Brasil desde seu princípio, no período de transição entre as décadas 70 e 80, superando anos de repressão como sinônimo de rebeldia e marginalização. O grafite ganhou maior visibilidade como arte e tornou-se um estilo de vida seguido por muitos brasileiros, de maneira que tornou-se possível que os mais talentosos grafiteiros passassem a viver apenas sua produção artística, inspirando mais pessoas e tornando-se membros dessa contemporânea tribo urbana.